Oi, boa noite, boa noite. Vamos aqui de novo. Vamos ver se agora vai a nossa conexão. Boa noite, Mônica. Boa noite, José, Tainara. Tainara Sementino, Paloma, Lucilene, Juliana, Norma. Gente, hoje teremos a nossa convidada, Kaline. Das perguntas, iremos falar também sobre como aumentar o faturamento. Vamos ver se agora vai. Olá, Kaline, não tô te vendo, mas tudo bem. Tá todo mundo vendo a Kaline, gente? Coloca um ok aqui para mim, quem tá vendo, tá tudo certo por aí. Kaline, é o meu Instagram, já tem uns dias que ele tá assim, viu? ok. As pessoas estão dizendo que estão me vendo e eu também estou te É. vendo e eu estou te escutando muito bem também. Ah, então vamos embora, vamos do jeito que tá que vai dar certo, né? Ó, as pessoas estão dizendo que está vendo normalmente as duas imagens, você e eu. Ah, então fechou, mas daqui eu só tô me vendo, mas tá tudo certo. Bom, gente, eu queria primeiro agradecer, né, Kaline, por ter tirado esse tempo para estar aqui conosco nessa noite e compartilhar todo o seu conhecimento, a sua experiência e falar que abrir, né, sobre essas questões as dificuldades do dia a dia, né, o que na verdade a gente passa todos os dias. Sim, E a Kaline, acho que foi uma das, se não foi a primeira, foi uma das primeiras alunas, né, Kaline? sim, Bem no Bri. comecinho da mentoria. Isso. Foi bem assim que você começou a fazer esse trabalho de mentoria que eu fiquei sabendo e logo quis saber mais para poder abrir mais a minha mente e organizar o meu negócio de limpeza que eu já vinha trabalhando desde 2011, mas de uma forma informal. É uma forma profissional, mas não profissional naquele sentido de ter empresa aberta, de passar aquela confiança por cliente que você não é uma simples cleaning lady, mas você é uma empresa com seguros, com responsabilidades e para você passar mais garantia para os clientes. Eu já estava Uhum, trabalhando com um público mais que é o que você chama de cliente high ticket, e esses clientes, eles são muito exigentes. Então, eu cheguei a perder alguns clientes durante meu trabalho, quando eu ia fazer aquela estimativa daquela casa que custa 4, 5 milhões de dólares, que tem várias obras de arte pela casa, tudo eletrônico, persianas eletrônicas, tudo muito caro, muita mármore, coisas que se você danificar, realmente você vai precisar de um seguro para cobrir, lustres caríssimos, até roupa de cama mesmo, uma coisa assim, sim. clientes high ticket. Então eu lembro muito, posso até falar o nome da cliente, porque só vou falar só o primeiro nome. O nome da cliente Cláudia, ela me mostrou toda a casa dela e ela já vinha de um outro cliente high ticket que eu tinha. Mas Uhum. esse cliente high ticket, ele não me exigiu seguros e nem nada. Então eu já trabalhava com ele já há muitos anos. Já a Cláudia, apesar de ter sido uma referência, ela queria que eu trabalhasse para ela, mas ela falou: eu não posso te contratar se você não tem seguro. É tão simples fazer seguro, por que que você não faz? Mas aquilo na minha cabeça naquela época, não, não vou mexer com isso. Abrir empresa, é muita dor de cabeça, não, não quero isso. Tá bom, então. E acabei que perdi a cliente, porque ela não poderia Uhum. contratar sem o seguro, né? E dali, Olha, e dali eu perdi tanto a casa dela quanto os escritórios dela, perdi várias coisas, né? Então, quando eu comecei a fazer a mentoria com você, eu eu estava realmente decidida a profissionalizar meu negócio,
não ter um nome, uma empresa aberta com seguros, fazer uma estimativa de uma forma mais formal, chegar na casa do cliente de uma forma formal, com um uniforme, com o nome da sua empresa aqui no seu uniforme, com pasta, toda a documentação que ele possa pedir, você está ali passando confiança para ele. E está na internet também, que eu não estava na internet, né? No Google Ads, no Instagram, no Facebook. Não é uma coisa do dia para a noite. A Brígida até faz isso como tarefas. Ela fala: olha, a tua tarefa de hoje vai ser isso. Então, Isso. é, Os então, exercícios, né, Kaline? Os é, homework. os exercícios. Então, assim, não é fácil. Você realmente tem que estar dedicado a querer sair do informal para o formal. Não é também só, não é só querer, tem que fazer, tem que investir. Nada vem sem investimento, tem que investir. Você pode começar a fazer uma campanha na internet com pouco dinheiro, mas você precisa investir, você precisa começar. Quanto menos você investir, você vai ter um retorno. Se você investir mais, você vai ter um retorno maior. E assim é aí como em qualquer outro business. Quanto mais você investe, mais Sim, retorno você tem. é verdade. E assim, você está em processo, né, nessa saída do operacional, né, Kaline? Tem dias que você não vai e tudo. Como que era antes, assim, com relação ao treinamento da equipe, com relação a deixar... O que que você sentia, assim, ao deixar a sua equipe sozinha no começo? Você teve alguma dificuldade, algum medo, algum processo que você pode compartilhar com a gente que te ajudou ou que na época você passou? Sim, eu lembro que a primeira vez que eu deixei minha equipe ah, trabalhando sem a minha presença foi quando eu engravidei. Eu precisei parar, eu fui forçada a parar. Então, quando a gente tem esses obstáculos na nossa frente, a gente tem que se reinventar. Então, a gente tem 9 meses para se preparar para a chegada de um baby. Então, eu já vinha pensando como é que eu ia fazer para eu ficar em casa Uhum, um período enquanto minha equipe continuaria trabalhando com os clientes sem minha presença. Então, lógico, eu tive que treinar as pessoas que estavam comigo. E eu acredito que realmente essa é a chave, treinamento. Se você treina a tua equipe, você não vai ter problemas, não vai ter problemas. E muito importante também, na minha caminhada, é a gente descobrir quem quer, quem é comprometido com a nossa equipe. A gente não pode misturar amizade com o negócio. Infelizmente, não. Então, tem que deixar isso muito claro. A partir do momento que você contrata alguém, você coloca as regras da empresa, o horário de início é esse horário, o horário de término é esse, o seu salário é esse, tudo muito claro, e as regras da empresa para que não venha depois a misturar o pessoal com o profissional. Porque se você tem uma relação muito pessoal, quando você precisar chamar atenção, você não vai conseguir, porque você vai estar, talvez, ferindo os sentimentos daquela pessoa. Então, assim, da mesma forma que o nosso cliente tem uma relação totalmente profissional com a gente tem que ter uma relação profissional também com quem está na equipe. sim, Tem o que exatamente. se a gente faz isso, é melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. Porque todo mundo sabe quais são as suas responsabilidades, é, os seus deveres e suas responsabilidades, né? Então, da mesma forma, eu tenho minha responsabilidade e também tenho meu dever. Então, se tudo fica bem claro desde o início, você não vai ter problemas. Então, quando eu estava grávida, eu fiz treinamento com as meninas que estavam na época, não tive problemas. Uhum. Depois disso, que eu vi que funcionou, eu falei, assim, sendo assim, eu já posso também tirar férias, que eu nunca tirava férias. As minhas férias sempre eram ali nos feriados, tipo agora tem um feriado de Natal, Uhum. e eu sempre só tirava uns dias de folga naqueles feriados, se for July, mas nunca tirava um mês de férias, 2 meses de férias.
de férias entre aspas, né? Porque a gente fica ausente, fica fora da casa do cliente, mas a gente está ali em contato com o cliente o tempo inteiro por mensagem, telefonemas, e-mail. Então, assim, o seu negócio de limpeza, ele pode funcionar mesmo sem você estar dentro da casa do cliente, mas dando aquele suporte sempre que o cliente precisa. Se você tem uma empresa já maior, você vai ter que ter uma gerente para fazer esse trabalho, porque o cliente ele não pode ficar sem suporte. Se o cliente se sentir sem suporte, aí provavelmente você vai estar perdendo ele. Então, se você dá o suporte para o cliente, mesmo que você não esteja lá dentro, ele vai continuar com você. Aí, depois que eu fiz a mentoria com você, Brígida, como eu comecei a ficar na internet e tudo muito mais organizado, os clientes começaram a realmente entender que a minha equipe faz o trabalho operacional e eu fico mais na parte administrativa. Então, assim, eu ainda estou indo, trabalhando junto com a minha equipe, mas eu faço aquele trabalho de verificar tudo, entro na casa do cliente, a maioria das vezes eles nem estão lá, eles não estão lá, eu dou uma olhada e já passo para o segundo cliente, já vou para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Então, assim, Vai checando, né? então eu não estando o tempo inteiro com a minha equipe, acaba que eu consigo fazer mais clientes no dia que antigamente, né? Porque eu não Uhum. preciso ficar ali o tempo inteiro. Então, a equipe bem treinada, comprometida, que é muito importante. Se você vê que alguém na equipe não está motivado mais, você tenta motivar novamente, mas se vê que realmente não dá certo, não tem medo, procura outra pessoa, treina e vamos que vamos. E acontece também das pessoas, pelo menos a minha experiência é a pessoa, por melhor que ela seja, principalmente se ela for muito boa, ela vai passar ali 2, 3 anos com você e também vai começar a ter os seus próprios clientes. Então, você vai estar Uhum. sempre. Acredito que isso acontece com você, Brígida. Tem sempre Sim. entrando meninas, saindo meninas, e você tem sempre que fazer aquele treinamento. Antigamente eu tinha medo, mas Sim. hoje eu não tenho medo nenhum. Fazendo o treinamento, pegando as pessoas a trabalhar, seu negócio vai continuar funcionando normalmente. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, do lado do cliente, não dão esse suporte, né? Não avisa o que está acontecendo, não avisa o crescimento da empresa ou as mudanças que a empresa está tendo. E do lado da helper, às vezes, esses dois pontos que você tocou foram primordiais, né? De fazer muita amizade e, às vezes, não ter o respeito da equipe, né? Confundir muitas coisas, acaba que a equipe confunde as coisas e aí você não tem mais aquele respeito, a forma de trabalho, sempre tem que tratar a equipe bem profissional. E esse período que todo mundo é passageiro, gente, ninguém fica eternamente como helper, né? Uhum. Então, isso também é muito importante. E você tem um posicionamento depois que você é muito detalhista, né, Kaline? Todo o tempo da Sim. mentoria eu reparei isso, muito profissional, já chega com a sua pasta para o seu cliente, já anota tudo ali na entrevista, já passa tudo isso para a sua equipe. Você, qual que é a sua vida hoje no autogerencial? Quando você não está presente junto com a equipe, quando você tem algum apontamento, alguma coisa, como que você se sente hoje quando a sua equipe já vai sozinha, você já está tudo ali organizado, tudo dentro do planejamento? Eu acho que a palavra é uma libertação, na verdade, assim. É uma libertação. Porque eu consigo hoje ter, se eu quiser ficar off amanhã, off, eu falo não estar junto com a minha equipe. Eu simplesmente me organizo para isso e não vou. Tem a driver, tem todo o material, tem as meninas treinadas, todos os clientes que estão super acostumados nem ver minha cara. Hoje mesmo eu fui visitar uma cliente que eu acho que há uns
6 meses eu não visitava a casa dela. E outra coisa importante quando você sai de dentro da casa do cliente é estar presente com ele, como terminou a limpeza dele daquele dia, manda uma mensagem pedindo feedback, ver se está tudo certo, se está tudo. Apesar que você sabe que deu tudo certo, porque sua equipe não lhe repassou que aconteceu nada, algum acidente, quebrou alguma coisa. Se acontece, você tem que informar seu cliente, você é responsável por isso. Mas mandando uma mensagem, perguntando como é que foi a limpeza, ele entende que apesar de você não estar ali dentro, você está atenta. Você quer saber como é que está. Então, todos os clientes que eu já me ausentei. O máximo que eu me ausentei da casa dos clientes totalmente foi 2 meses. Eu já me afastei por 2 meses, agora mesmo, nas minhas férias, sem estar indo na casa deles, mas todos os dias. Terminou a limpeza daquele cliente, ele recebe uma mensagem perguntando sobre o feedback. E aí é sempre assim. E é sempre assim, eu estou sempre mandando mensagens para eles para saber se está tudo certo. Se alguma coisa não está certa, eu compartilho isso com a minha equipe super comprometida. Tudo bem, próxima vez a gente vai fazer isso sim. Então, eu não tenho problema, graças a Deus, minha equipe é super responsável. E eu tô aqui, eu estando com a equipe ou não, os problemas para cima de mim, eu tô pronta para resolver, problema é para se resolver, não me estressa, assim, não me estressa, eu tento procurar uma solução para as coisas. Hoje mesmo eu conversei com uma menina que trabalha comigo, eu falei assim, olha, na limpeza você tem que tentar solucionar problemas e não criar problemas. Então, se você vê algum problema para resolver, primeiro tenta criar uma solução e não aumentar aquele problema. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tipo, são coisas mínimas. E até evitar o estresse da equipe. Se você está precisando daquele material ali do seu lado e você não encontrou, antes de você perguntar onde é que está isso, tenta você mesmo achar. Tenta você mesmo resolver o seu problema para você não atrasar a colega que está fazendo o trabalho dela, sabe? Então, assim, cada um tentando resolver o seu próprio problema primeiro. Se não conseguir resolver, aí sim pede ajuda da colega. Que assim o serviço vai andar mais rápido e todo mundo vai conseguir fazer o trabalho e chegar mais cedo em casa, né? Essa questão de chegar mais cedo em casa também você tem que deixar bem claro para o cliente, não, para a equipe. Porque chegar mais cedo e o trabalho ficar mal feito, não dá. Exatamente. Uhul. Não dá. Então, assim, eu acredito que eu não sobrecarrego minha equipe, até porque, como eu venho com clientes high ticket, esses clientes têm casas grandes, eles são exigentes. Então, a média de casas por meninas é 1,5 casa na minha equipe. Eu não coloco nem 2 casas, porque se eu colocar 2 casas, no meu caso, seria 4 casas a cada 2 meninas. É impossível 2 meninas limpar uma casa de 4 pavimentos, de 4.000 pés em 2 horas. É impossível. Então, se você pega 2 horas vezes 4, isso dá 8 horas de trabalho, que é o que eu contrato as minhas meninas. São 8 horas de trabalho pelo valor X que nós combinamos. Não é mais que isso, é o meu limite, 8 horas. Então, assim, os meus clientes, eu sei, eu tenho experiência, são 3 horas no mínimo em cada equipe de 2, né? Então, se for casas menores, até tudo bem, 2 casas para cada pessoa, mas como eu falei, são clientes, tem casas grandes, então é em torno de uma casa e meia por pessoa, né? Para fazer o serviço de qualidade, né? Então, assim, não sobrecarregar a equipe é importante, entender a realidade da equipe, escutar a equipe, né? Atender às necessidades deles, para que você não precise ficar trocando o tempo inteiro de pessoas. Eu até falo com as meninas, se vocês forem sair da minha equipe para ir para outra equipe para ganhar a mesma coisa, vamos tentar consertar o problema aqui. Mas se for para você ganhar mais, um trabalho melhor, conta comigo e até referência minha você vai ter.
porque é claro que eu torço pelo sucesso das meninas que trabalham comigo também. Claro, uhum, com certeza. E, Kaline, lembrando que você faz uma casa e meia por pessoa, mas as casas são maiores, os clientes pagam a Sim, mais, porque você posicionou a sua empresa sim. dessa forma, né? Sim, exatamente. Por que que eu consigo pagar as minhas meninas um valor justo fazendo uma casa e meia? Porque eu cobro justo. Eu cobro justo. Eu tenho até aqui, eu não preparei uma planilha para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui alguns cheques de hoje que eu não vou mostrar o nome do cliente, mas só para vocês terem uma ideia, as minhas casas têm essa média de valor, 210, aqui tem Uhum. 200, aqui também tem 200, Acima de 200, né? 220. Isso aqui são casas semanais. Então, assim, é um trabalho bem feito, que, Uhum. que antes da mentoria, essas casas eu cobrava no máximo 180, no máximo, estourando 180, né? Então, assim, esse é o mínimo mesmo. E esse trabalho, no caso, uma equipe de duas meninas, ficam 3 horas numa casa dessa, consigo pagar as meninas bem. Quem tem empresa também tem que estar preparada para todos os impostos. Final do ano está chegando, nós temos impostos para pagar. Então, ter companhia de limpeza não é só maravilhas. Tem os impostos, Exatamente. tem as responsabilidades, só sabe quem está ali. Então, assim, não é fácil. Do nosso lucro, a gente tem que pagar todas as despesas, e para ter uma empresa organizada tem que pagar todos os impostos, e seguro durante todo o ano, manutenção, enfim. Isso aí não tem como correr. Mas é isso, cobrando bem, cobrando justo, você consegue fazer menos casas e ter um retorno bom. Exatamente. É o que eu falo sempre com as meninas. Tem como sim achar clientes que valorizam o trabalho e que Sim, paga mais. Só que você precificar. tem que saber aonde ir, como achar, É, como fazer o seu serviço, tem todo um processo, né? tem que precificar bem. Se não precificar bem, aí sim você vai ter que fazer no mínimo duas casas, duas casas por pessoa para você Sim. conseguir manter a empresa aberta, senão você vai fechar. Você, no final das contas, com certeza que tem muita gente ganhando, sendo dona da empresa, ganhando exatamente o mesmo valor que a sua helper. E uma help. Isso. Eu vejo isso todos os dias com as alunas que chegam. Casas de 120, casas de 110. Tá pagando para trabalhar, gente, Tá porque pagando para trabalhar. você tira aí imposto, você tira aí valores das helpers, você tira Uhum. gasolina. O que que vai ficar? Vai ficar quase nada. Vai ficar o Então mesmo você valor precisa da helper. ajustar os valores para você ter um retorno melhor e conseguir pagar melhor, consequentemente. A Chris Cast fez uma pergunta para gente, Karine. Melhor porcentagem ou pagar helper? Essa é uma boa questão, Uhum, Chris. uhum, Quando você trabalha com uma pessoa por comissão, você não tem controle sobre o serviço dela. Ela vai ter a responsabilidade dela, mas ela vai fazer do jeito dela, da forma dela, você só vai passar esse serviço à comissão. Quando ela está dentro da sua equipe, você pode colocar ali as regras para ela e profissionalmente falando, ela vai seguir aquilo ali que você orientar. São coisas bem diferentes, né, Kaline? sim, é bem diferente. Na maioria, quando eu passo clientes à comissão, na maioria das vezes são clientes que eu não posso atender por ser muito longe.
E para Uhum. não perder aquele cliente, eu procuro alguém que trabalha por comissão, para que ela vá com todo o material dela até aquele cliente, mas sendo minha responsabilidade no sentido que acontecer alguma coisa, o seguro é da minha empresa. Eu só estou enviando aquela pessoa, mas como o material todo dela, o carro é dela, ela não tem nenhum suporte. O único suporte que ela tem é que o cliente é da empresa. Se acontecer algum problema, eu vou ser responsável. Então é importante também você ter um contrato de prestação de serviço, né, com ela. Contrato é Uhum. sempre importante para evitar problemas maiores, até o cliente, você perder o cliente, né? Então o cliente é seu, aquela pessoa não pode pegar o seu cliente, mas por comissão você não tem tanto controle. Mas eu só Não. passo para clientes mais longe, que eu realmente não tenho como atender, mas não quero deixar de atender, então a gente faz aí combina 30/70 ou 60/40, dependendo do valor da casa. Porque se a casa é bem paga, 60% vale a pena, de 60/40. Sim. Se a casa não é bem paga, você já acaba tendo que aumentar a porcentagem e diminuindo o seu lucro. Muito bom, Kaline, muito bom. E você já teve algum medo, assim, com relação ao seu schedule, à sua equipe? Medo de perder algum cliente ou medo de deixar a equipe dar tudo errado em algum momento? Às vezes bate, né? Alguma insegurança, algum medo na Uhum. trajetória. Sim, bate o medo da equipe não fazer o trabalho como você pediu para fazer, mas eu resolvo isso com feedback. Eu sempre mandando uma mensagem para o cliente, perguntando como que o trabalho foi feito. E se o cliente está dizendo que está tudo certo, você continua sem mudar nada. Se o cliente... eu sempre peço sugestões ao cliente. Então, ele pede... Sugestão não é trabalho a mais. Por exemplo, se as meninas limpassem isso, seria ótimo. Não, não é isso. Sugestão é dentro já do que foi prometido na limpeza. O cliente disse, da próxima vez você poderia lembrar a sua equipe para limpar o vidro, um determinado vidro, por exemplo, determinado espelho. Uhum, Aquilo ali eu vou compartilhar com a cliente. Então, com feedback eu consigo, mesmo não estando na casa do cliente, saber que está tudo bem. A uhum, gente tem, também é importante, quem for começar o seu grupo, acredito que todo mundo faz isso, criar um grupo no WhatsApp, deixar as meninas que trabalham com você, ou os meninos também, né, que tem muitos homens que trabalham na faxina, sim. Uhum, ter um contato fácil com você, certo? O contato rapidinho ele consegue falar com você, algum problema, que você também tem que estar preparada para cada pessoa, você tem que saber escutar todo mundo, né? E saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Você também não pode atender a todas as necessidades que a sua helper está pedindo, se você vê que realmente não faz sentido. Mas é isso. Uh, já. esse trabalho de também saber como conversar, o trabalho, relacionamento pessoal. Pronto, é isso que eu queria falar. Você tem que Exatamente. saber como se relacionar, enfim, e respeito acima de tudo. Da mesma forma que você exige o respeito do cliente, o respeito à sua equipe. E, por exemplo, Tem que ter. quando eu viajei agora, que eu passei 2 meses viajando, alguns problemas acontecem. Um dos carros teve um acidente, né? Eu estava viajando, teve um acidente, então você tem que estar preparado. Você tem sempre que ter um plano B. Pronto, é isso. Tenha sempre um É plano verdade. B, porque tudo pode acontecer. Quando eu estava viajando também, eu teve menina. E quando você está viajando e uma das meninas se desliga da equipe, como que você vai colocar outra? Então, você tem que estar sempre realmente com plano B e ter sempre uma pessoa, não só uma pessoa bem treinada, mas todas, porque caso uma saia, a outra assume.
aquela Uhum. responsabilidade de checar tudo enquanto você está ausente. E é Muito bom. isso. E é isso. Muito bom, Karine, show de bola. E sabe uma coisa que você falou anteriormente e que faz todo sentido? Solução de problemas. Eu falo que se não tiver problemas, não é empresa de limpeza. Então, se É. você não quer ter problemas, não tem uma empresa de limpeza. Uhum, Porque é uma hora com o cliente, outra hora com o carro, outra hora com a equipe, uhum, outra hora uhum. são sempre problemas, e isso é normal, mas o que não pode é se desesperar. Você viu o que a Kaline falou? Ela estava viajando, ela estava fora, e Uhum. aí bateu o carro, teve um acidente, uma saiu da equipe, e ela foi solucionando. Então, essa é a vida do empreendedor na área da Isso. limpeza, ir solucionando esse tipo de problema, né? E não ficar ali desesperado, sem inteligência emocional, porque aí você está nervosa, você joga isso para cima da sua equipe, e aí tudo foge do controle, né? Então, a gente tem que Inteligência ter emocional. calma. Uhum. Isso, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter tranquilidade para resolver esses problemas e ir crescendo a empresa, né? A Janelis perguntou como alcançar esse grupo de clientes. Janelis, esses clientes high ticket são clientes mais detalhados e tem sim uma forma de você encontrar, tem uma forma de você entrevistar, você não pode ir de qualquer maneira, tem que se apresentar sempre muito profissional, não é isso, Kaline? Sim, sim. A primeira coisa, quando o cliente entra em contato comigo, claro, eu vou pedir o endereço completo do cliente e eu já checo na internet toda a casa dele, que na internet a gente sabe de tudo da pessoa, né, gente? Sim. Infelizmente, é só você checar, se você colocar meu nome, vai tá lá todos os endereços, vai estar onde eu estudei, toda a minha vida, faculdade, tudo. Então, eu checo toda a casa do cliente, vejo quantos metros quadrados, quantos quartos, o valor da casa. Então, só pelo valor da casa e pela cidade que ele está localizado, eu sei se ele é um cliente high ticket ou não. Então, a minha parte de propaganda na internet, eu já direciono para as cidades que eu quero. E tem como você. Eu não sei fazer esse trabalho, então é importante você também contratar um bom gestor de tráfego e explicar para ele qual é a tua clientela. Eu não encho o meu schedule com clientes que não é o meu perfil. Primeiro, porque ele vai achar meu trabalho caro, porque ele não é o meu perfil. Então, assim, se um cliente de uma cidade mais que tem uma cidade mais simples, tipo, falar aqui pertinho, Mapeudo. Mapeudo tem casas boas, mas tem uma parte, casas mais simples, né? Apartamentos de um quarto. Eu não tenho problema nenhum em limpar um apartamento de um quarto. Eu tenho um cliente de apartamento de um quarto que eu também cobro US$ 200. Fica em Hackensack. É Uhum. um quarto, é um apartamento, mas apenas um quarto. Tudo muito bonito. E eu também cobro US$ 200. Então, não é não é o tamanho do apartamento, mas onde ele está localizado. E eu faço um bom trabalho lá e a gente continua fazendo esse cliente. Mas se um cliente de uma cidade, vou dizer Newark, eu moro em Newark, se eu cobrar esse valor, ele vai achar caro. Então, assim, não é esse cliente que eu quero. Então, se for para eu não ter o cliente que eu quero, o que eu prefiro nem pegar aquele cliente, porque ele vai achar meu trabalho caro, né? Então, da mesma forma que você vai num restaurante mais barato, você também tem um restaurante mais caro. Exatamente. E o restaurante mais caro, ele não quer saber se você tem dinheiro ou não para pagar. Se você não está conseguindo pagar aquela conta daquele restaurante, é porque você não é cliente para aquele restaurante. Então, então Exatamente. sempre vai ter o mais barato, vai ter sempre. E tem empresas, claro, de empresas de limpeza que cobram muito mais caro que eu. E eu sei disso aos pouquinhos. Eu sempre até falo para a Brígida, eu falei, Brígida, eu cobrei tanto para esse orçamento e o cliente não reclamou. Então, o próximo orçamento eu já vou aumentar um pouquinho, porque eu já sei que esse preço já está ultrapassado.
Então, quando o cliente não começa a negociar muito, é porque eu falo, esse preço não está legal, eu já tenho que aumentar um pouquinho mais. Então, você vai aumentando, agora mesmo é a época de aumentar também alguns clientes, outros clientes já estão com preço bom, outros você aumenta, até para você também poder aumentar o valor da sua equipe, aumentar o valor da equipe. E é isso, e todos os anos também tem um reajuste aqui no estado, então eu gosto de pagar, eu não pago menos que o minimum wage, né? Então é Uhum. importante também seguir as leis do estado. Com certeza. Kaline, você falou um ponto super importante. Tem gente que fica assim, vou para uma entrevista e vou perder o cliente. Não é perder, você tem que ter o objetivo, o seu cliente claro, o seu público-alvo claro, o que que você quer e o que que você não quer ter para sua empresa. A Kaline Exatamente. se posicionou para clientes high ticket, mas quando ela vê que é um cliente que está numa região que não é uma região de poder aquisitivo maior, ela nem vai para entrevista, né? A gente já, eu já falei isso com ela no privado várias vezes, né? Ela já me deu esse feedback. Então, o que que acontece? Se você não tiver esse objetivo claro, você vai pegar qualquer tipo de cliente de US$ 100, de US$ 90, aí pega um bom de 180 e tá Uhum. achando que tá bombando, mas na verdade não. Você tem que posicionar. Eu quero ter mais clientes com valores menores ou eu quero ter menos clientes com valores maiores? Exatamente, Brígida. Não tem problema nenhum em você ter clientes que pague menos. O que que você vai Sim, ter que fazer? Você vai ter que fazer uma limpeza mais simples rápida. para você poder Uhum, fazer mais clientes no dia. Você escolhe, ou você quer fazer mais clientes no dia por um valor exatamente. simples, valor menor, ou menos clientes no dia, mas por um valor maior. Então você decide qual é o seu público-alvo. Porque se você tiver uma equipe treinada para fazer um trabalho super rápido, se quando você pegar um cliente high ticket, aquela equipe não vai saber fazer. Da Exatamente. mesma forma, se você tem uma equipe treinada para fazer um trabalho excelente, se você colocar, meninas, hoje vocês vão limpar um apartamento super simples, que eu cobrei US$ 100, e vocês vão limpar lá super rápido. A equipe também não vai saber fazer, porque elas estão acostumadas a fazer tudo muito bem feito. Então, elas vão demorar mais tempo e você não vai ganhar dinheiro também. Então, você tem que decidir o que você quer fazer. Ou trabalhar no nível classe A, ou classe B ou classe C. Então não dá para misturar muito. Não dá para Não. misturar. Você decide o que você quer fazer, qual público que você quer atender, aí sim dá certo. Exatamente, Kaline. É o que a gente sempre fala. Tem público para todas as áreas, mas você tem que segmentar, você tem que escolher o seu público. Senão Exato. ficar tirando para um lado, tirando para o outro, não sabe como lidar nem com o público, nem com a equipe fica perdida porque você não treinou e vira aquela confusão. Então Uhum. tem que ter essa estratégia, o lado estratégico também bem alinhado. E assim como existe público para quem compra no Dollar Tree, tem público para quem compra só em Home Goods, para quem compra em outras lojas. Mas quem vai no Dollar Tree já sabe o que vai encontrar ali. É um Uhum. material que quebra, um material de qualidade inferior. A mesma coisa em outras lojas mais caras. Quem vai no Home Goods procura o quê? Qualidade. É, Então, quando você se posiciona como uma empresa de high ticket, o cliente já vai e você já sabendo que você é a melhor no que você faz, você tem excelência e que o seu valor não vai ter um valor popular de US$ 100, né? isso. E outra coisa muito importante, quando você vai formar uma equipe, é você falar para o seu cliente que ele vai ter sempre o trabalho dele feito no dia combinado, independentemente de quem vai. Então, você tem que deixar isso bem claro. Por exemplo, você tem a sua ajudante, vou criar nomes aqui, Paula Maria, que limpa o cliente a casa X. Tenta não deixar só aquela equipe indo na mesma casa, porque o que acontece? Quando uma das meninas pode adoecer, pode não poder trabalhar por um tempo, ou até arrumar um outro trabalho, o cliente ele vai falar, mas cadê a equipe que vinha limpar minha casa sempre? Então não é quem limpa, não é a pessoa, você enviou a equipe, todos são treinados, então não interessa quem vai, o importante é que o trabalho seja bem feito da forma que o cliente deseja, por isso que é importante ter tudo
treinamento para todos eles. Então, assim, mesmo que falte a Helper X, a Helper Y pode ir lá e fazer. E tudo igual. Exatamente. Então, Dentro de uma padronização, né? É o que eu falo Isso, no treinamento exato. de equipe. Você tem um padrão da sua limpeza, você não vai ter problema. Isso, e o cliente ele vai ter certeza que vai ter o trabalho sempre. Então, o bom de ter uma equipe de limpeza é que ou um ou dois faltando, o trabalho vai continuar normalmente. O trabalho vai continuar normalmente. Então, é isso que o cliente quer. Exatamente. Ele tem uma festa de aniversário, ele está esperando visita, não interessa quem tá, ele sabe que a empresa vai mandar alguém, o trabalho vai ser feito, e é isso que importa. Então, assim, não é fácil, respira fundo, organização e dá tudo certo. E sempre plano B. Sim, e vai que vai dar certo, né? É. Gente, muito bom, Kaline. E eu vou fazer no dia 13 agora, eu vou fazer um aulão falando exatamente sobre isso. Sobre esse passo a passo, muita gente tem dúvida, né? Saída operacional, trabalhar com clientes que tenham um faturamento mais alto, como que é isso? Então, eu vou fazer um passo a passo, um aulão gratuito, não paga nada, tá, gente? E é só você se inscrever no link da bio, tá lá no link da bio, faz a sua inscrição ou comenta Boss aqui embaixo. É gratuito esse treinamento e eu tenho certeza, estou preparando todo o material com muito carinho e vocês vão poder ter esse conteúdo, ter esse conhecimento e é de grande ajuda, né? Porque às vezes a gente fica perdida, não sabe o que vai fazer. Então, vale muito a pena vocês atingirem esse conhecimento, né? E, Karine, caminhando então para o encerramento da nossa live, tem algum recado? Qual o recado que você deixa assim para quem quer sair do operacional, para quem quer passar por esse processo que você passou, está, né, passando? Tem algum recado, alguma dica, alguma coisa que você gostaria de deixar para quem está acompanhando hoje? Sim, estudar, né, gente? Estudar, se organizar. Organizar, eu falo, é sair realmente do informal, abrir a empresa, colocar todos os seguros necessários, mostrar profissionalismo. Quanto mais profissionalismo você mostra, mais você pode agregar valor à sua empresa e literalmente dobrar seu faturamento com a mesma quantidade de clientes. Que é Exatamente. totalmente possível você dobrar o teu faturamento sem aumentar um cliente, só agregando valor e profissionalismo ao seu trabalho. Como você se apresenta ao cliente é super importante. Então, realmente, você tem que ter uniforme, ter um padrão realmente, porque você mostra mais profissionalismo e consegue passar segurança para aquele cliente. É super importante. Exatamente. Uhul! Que isso, hein, Kaline? Que impacto! Gente, Eu queria rapidinho aqui agradecer, Brígida. Eu estou aqui na live para você. Tenho muita gratidão. Sempre que você me chamar para qualquer live sua, eu nunca vou dizer não, porque realmente tenho muita gratidão. Depois que eu conheci você, todas as suas alunas, a gente trocou muita experiência. Eu consegui ter ótimas dicas. Você me passou várias dicas, as suas alunas também, com mais experiência, com pouca experiência, mas é uma troca muito boa que abre realmente a nossa mente. E a faxina não é brincadeira, é um negócio, dá dinheiro. Você pode passar do residencial para o comercial. Eu já trabalho com isso desde 2011 e quanto mais eu me profissionalizar, mais dinheiro eu vou conseguir. Eu tenho amigas que têm menos tempo de trabalho que eu, mas que focaram, realmente estudaram e têm um faturamento muito bom, sabe? Com equipes
4, 5 equipes em pouco tempo. Eu conheço meninas que começaram a trabalhar no ramo da limpeza, que já começou no administrativo, não, nem passou pelo operacional, porque organização começou do jeito certo. No evento que você fez em Nova York, Brígida, eu conhecia umas meninas de 20 e poucos anos que acabaram de chegar nos Estados Unidos e conheceram de cara você. Ah, outro detalhe que eu Sim. não quero esquecer. Quando eu fui aqui numa gráfica fazer um adesivo para o meu carro, o rapaz da gráfica falou assim: Nossa, mas eu estou recebendo tanta encomenda de carros, de faxina, que antes não tinha isso. O que está acontecendo? Eu falei assim: A Brígida, a Brina, quem mora aqui em Newark sabe. Antigamente a gente não via os carros Não. adesivados, a gente não via os carros com o nome ali de limpeza. Hoje, a maioria dos carros estão assim. Por quê? Porque as pessoas realmente estão entendendo que elas precisam se posicionar como empresa. E eu acredito que é tudo aluna sua, Brígida. Ai, meu Deus, uhul! Bora revolucionar esse mercado, não só em Newark, mas nos Estados Unidos inteiro, né? Sim, Deus quiser. É, obrigada, Kaline. Obrigada pelas suas palavras, por confiar tanto no meu trabalho. É muito bom a gente ter essa troca, né, de experiências. O grupo também que a gente tem de suporte, né, um grupo bem robusto, Sim, né, um grupo que está sempre agregando ali informações de alguma forma. E eu fico muito feliz em ter te encontrado no início aí, né, do período de mentorias e você ter confiado no meu trabalho e se dispôs, está sempre disposta, né, a caminhar comigo. Teve lá no evento, participou do evento, foi muito legal, foi um marco, né, na história, o evento lá em Nova York. Com certeza irei fazer mais, outros. Então é só o começo. E eu fico agradecida por você participar esse período com a gente hoje. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado quem estava aqui nos seguindo, quem dedicou tempo aqui hoje. E eu tenho certeza que a sua experiência, Kaline, também vai ajudar muitas outras pessoas que vão ver esse vídeo depois também, tá bom? tá, tá bom. Obrigada, Brígida. Obrigada, Sucesso. gente. Obrigada, Kaline. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todo mundo, viu? Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.